Olá pessoal, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu falarei das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele nos ensina a falar do jeito certo, a nos comportar do jeito certo, de acordo com os seus princípios. Então, no meio de tudo isso, o Espírito Santo, ele me ensinou a me contentar com aquilo que eu tinha. Porque eu era uma das pessoas que reclamava de tudo e de todos. Uhum. Eu reclamava do alimento que eu tinha, das vestimentas que eu tinha, de algumas pessoas que me rodeavam, né? Das pessoas que estavam ao meu redor. Eu reclamava. Então, um certo dia, enquanto eu fazia limpezas, enquanto eu arrumava a casa, depois de eu ter terminado de fazer tudo o que eu estava fazendo, eu fui ao contentor para despejar lixo. Ao lado daquele contentor havia um senhor procurando de comida para comer. Ele procurava no lixo porque ele queria satisfazer o seu estômago. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei um pouco espantada. Eu fiquei, aquela pessoa vai comer lixo mesmo? Como assim? Então, eu achei que fosse uma brincadeira, né? Ou ele estivesse a procurar um objeto, qualquer coisa. Mas quando eu fui perceber, porque eu fiquei um pouco para analisar aquela pessoa. Quando eu fui perceber, aquela pessoa estava comendo de verdade aquele lixo. Estava comendo. Tirou do contentor algo que já não estava bom para poder comer. Eu fiquei. Se aquela pessoa fez aquilo, é porque não tinha o que comer naquele momento e precisava de satisfazer o estômago. Então, naquele momento, o Espírito Santo me fez perceber que eu reclamava de tudo, ou seja, eu murmurava do alimento que eu tinha. Às vezes, quando fazia uma refeição em casa, ou repetia um caril, ou fazia um shima à tarde, shima à noite, ou arroz à tarde, arroz à noite, eu reclamava daquilo. Então, aquela imagem veio em minha mente, eu reclamando das coisas que eu tinha o privilégio de comer, sem apanhar no lixo. E eu fiquei muito triste com aquela situação. Eu fiquei triste naquele dia. Eu percebi que eu reclamava à toa, que eu murmurava por aquilo que outras pessoas queriam ter. E o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele me ensinou a agradecer pelas necessidades que eu tenho, pelas vestimentas e agradecer pelas pessoas que estavam ao meu redor. E em cada coisa que eu murmurava, em cada coisa que eu não me contentava, o Espírito Santo foi trabalhando em cada coisa. Quando eu reclamava do mantimento, o Espírito Santo ele foi me mostrar uma pessoa que comia o lixo para poder satisfazer o estômago e eu tinha o que comer. Quando eu reclamava das pessoas, o Espírito Santo ele fez com que aquelas pessoas se afastassem de mim por um tempo, ou seja, um mês, 2 meses ou um ano. E durante aquele período eu sentia falta daquelas pessoas. E o Espírito Santo ele me ensinou a agradecer pela presença daquelas pessoas. Eu ficava, meu Deus, tipo, meu Deus, sou o Espírito Santo mesmo. De verdade, sou o Espírito Santo. Porque eu reclamava das pessoas e ele fez com que aquelas pessoas sumissem por um tempo e eu comecei a valorizar aquelas pessoas. Eu reclamava do mantimento e o Espírito Santo me levou para o lixo. Geralmente eu não despejava lixo e naquele dia eu estava sozinha e eu tinha que despejar o lixo, não tinha como. Então, o Espírito Santo me mostrou, o Espírito Santo me ensinou a me contentar com as pessoas que estão ao meu lado e a abraçá-los. O Espírito Santo me ensinou a me contentar com as pessoas e a ser sincera com aquelas pessoas e amar aquelas pessoas, ao invés de reclamar daquelas pessoas e dos seus defeitos. Então, eu reclamava das, das roupas que compravam para mim. É normal uma pessoa, né, sair da minha casa, sair, ir à cidade e comprar algo para mim. Eu não recebia, eu reclamava antes mesmo de experimentar, só por ver. Eu julgava as coisas por ver. Eu julgava aquela coisa, eu não recebia, deixava. Aí onde aquela pessoa deixou.
eu não tirava. E aquela pessoa percebia que eu não gostei. E aquela pessoa ficava triste porque comprou com tanto amor e eu não recebi. Então o Espírito Santo me ensinou. Por um tempo eu fiquei sem coisas novas, com coisas antigas. Então, durante aquele período, o Espírito Santo me ensinou a me contentar com aquela roupa que eu tinha, a me contentar com as coisas que compravam para mim. Se compravam para mim, é porque eu precisava e gostaram, tipo, viram e gostaram e compraram para mim. E eu reclamava, reclamava, reclamava. E em tudo que eu reclamava, o Espírito Santo foi me ensinando. Uhum. Foi me ensinando em cada coisa. O Espírito Santo, ele lapida. Ele, quando você ora, quando você tem uma vida de oração, quando você conversa com ele te lapida, ele te mostra aquilo que você precisa mudar. Porque às vezes o nosso comportamento, a maneira em que a gente se posiciona, faz com que nós não recebamos aquilo que o Espírito Santo quer nos dar. Por exemplo, no tempo em que eu reclamava das pessoas, uma daquelas pessoas que eu reclamava, aquelas pessoas vinham para iluminar a minha vida, mas eu não percebia porque eu reclamava delas. Quando, quando eu reclamava da comida que eu tenho, o Espírito Santo, ele sempre me fazia comer a mesma coisa. As minhas reclamações, as minhas murmurações não permitiam que eu experimentasse novos pratos. Não, se você está no mesmo círculo há muito tempo, é porque você está reclamando de alguma coisa e você não percebe. Peça ao Espírito Santo para te mostrar em que área você está murmurando. Porque enquanto você murmura, as coisas continuarão assim. Enquanto você reclama, as coisas não mudarão. O Espírito Santo, ele nos ensina a nos comportar do jeito certo. O Espírito Santo, ele nos ensina. Quando você pede que ele te ensine, ele vai te ensinar, mas ele vai te fazer perceber que você está muito errado. Você vai se sentir humilhado. Eu me senti assim. Eu me senti tipo... Afinal, eu sou assim. Foram coisas que o Espírito Santo me ensinou. Então, eu agradeço muito por isso. E, quando dá tempo, eu fui agradecendo mais. Eu fui agradecendo pelas pessoas que estão ao meu lado. Eu fui agradecendo pelas coisas que eu tinha. Eu fui agradecendo pelas roupas, pelo mantimento. O Espírito Santo, ele me ensinou muita coisa. Mas para ele te ensinar, você tem que pedir a ele. Por mais que você acha que ele não vai te ouvir, ele está ouvindo. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E ele se entristece quando estamos tristes, se alegra quando estamos felizes. Se você pede a ele para te ensinar, ele te ensinará com o maior gosto, porque ele quer que você mude. Então, o Espírito Santo, ele fez muitas coisas. Ele me lapidou. E a partir daquele momento, eu fui agradecendo mais pelas coisas. Eu fui agradecendo pelas pessoas que estão ao meu lado, por tudo. E muitas portas se abriram por conta daquele passo que eu dei. Um simples passo de gratidão foi abrindo muitas portas. É uma experiência que eu tive há 10 atrás. Eu saí daqui de casa, né? Indo à escola. Geralmente, quando eu vou à escola, eu gosto de conversar com o Espírito Santo ou escutar uma canção ou um louvor, né? Então, enquanto eu ia, eu disse, hoje eu não quero escutar louvor, hoje eu quero conversar com ele. Então, quando eu conversava, eu disse, Espírito Santo, eu tenho lanche, mas eu queria comer uns doces que eu gosto muito, mas não tenho dinheiro. Ou seja, eu tinha dinheiro, mas aquele dinheiro não era para aqueles doces, era para uma outra coisa. Eu fui conversando, e eu disse, então, eu faço um negócio, eu vendo colar nas coisas. Não estou a fazer publicidade, é só para vocês perceberem. Então, eu disse, Espírito Santo, ah, eu trago comigo o meu negócio e eu ficaria muito feliz se o Espírito Santo me indicasse as pessoas certas que vão comprar, porque eu preciso de um valor. Então, eu fui caminhando, fui conversando com ele, a pedir as mesmas coisas, mas não repetindo as mesmas palavras. Quando eu cheguei à escola, logo que eu estou entrando na sala, duas pessoas compraram. Eu fiquei muito feliz, porque o Espírito Santo, ele ouviu e
e ele fez aquilo que eu queria. Quando eu saí para ir ao banheiro, né, à casa de banho, duas pessoas, eu cumprimentei aquelas pessoas e eu apresentei a elas, né, o meu negócio. Elas de cara gostaram, levaram e compraram, pagaram na mesma hora. Eu fiquei muito feliz e quando eu cheguei à sala, eu me recordei que foi o que eu pedia quando eu vinha à escola. E depois de um certo tempo, alguém veio e me ofereceu aqueles doces que eu queria, vocês. Eu fiquei espantada, eu fiquei emocionada, de verdade, eu fiquei emocionada. Porque eu pedi ao Espírito Santo que me desse um valor e que eu queria comer os doces, mas eu não poderia gastar dinheiro. O Espírito Santo fez com que eu tivesse tudo. Primeiro, eu tive os doces de graça. Pela graça eu vivo. Pela graça nós vivemos. Então, ele fez com que eu tivesse os doces. E além daqueles doces, ele fez com que eu tivesse dinheiro naquele momento, porque eu precisava. Então, são coisas que o Espírito Santo ele faz quando nós pedimos. Quando nós conversamos com ele como se fosse o nosso amigo. O Espírito Santo, ele quer ter uma intimidade conosco. Quer, ele quer nos mostrar mais. Ele quer que nós conheçamos a essência dele. Ele quer nos tornar pessoas melhores. Só nos tornaremos pessoas melhores quando estarmos com ele, quando conversarmos com ele como se fosse o nosso amigo. Então, pessoal, o Espírito Santo, ele é nosso amigo acima de tudo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, comente, compartilhe para que a mensagem possa alcançar muitas pessoas. E eu ficarei feliz em ver os vossos comentários. De verdade, eu fico feliz quando eu vejo os vossos comentários. Então, é isso.